Este programa é patrocinado pelos amigos e parceiros do Ministério Joyce Meyer. Hoje eu quero falar com você sobre ser livre de, ser livre em e ser livre para. Livre de, livre em e livre para. Exemplo. Nós podemos naturalmente ser livres em relacionamentos, livres para louvar e adorar a Deus, livres em circunstâncias desagradáveis, livres enquanto estamos à espera de estarmos livres de circunstâncias desagradáveis. Livres de permitir que nossas emoções nos controlem, livres do ciúme, livres da autopiedade, livres de comer em excesso e assim por diante. Aqui está um exemplo. Você pode ser livre para enfrentar e ainda ser livre para submeter-se. Esta metade da sala está muito melhor. Você pode ser livre para confrontar alguém que você sente que está controlando você, mas também pode ser livre para se submeter à autoridade adequada que Deus colocou sobre você. Então, o que nós não podemos fazer é gritar bem alto: eu sou livre, eu faço o que eu quero, eu sou livre. Deixe-me ser claro, isso não é liberdade, isto é estupidez. Veja, ninguém pode fazer tudo o que quiser fazer e então esperar ter muitos amigos e uma ótima vida. Amém? Você pode ser livre para desfrutar a comida e ao mesmo tempo livre de comer demais, sabia? Agora, sabe, é um pouco bobo alguém que nasceu de novo realmente e que é cheio do Espírito Santo dizer: sabe, se eu comer um biscoito, eu tenho que comer o saco inteiro. Se eu comer uma batatinha, eu tenho que comer o saco inteiro de batatinhas. Quer dizer, você já percebeu quão bobo isso parece? Agora pensa, se você não tem autoridade sobre um biscoito ou uma batatinha chips, nós estamos com sérios problemas. Só dizendo. Agora você vai descobrir aqui hoje que um dos nossos maiores problemas é acreditar errado. Porque veja, a verdade é que Jesus já nos libertou de todas essas coisas. Mas é no que nós acreditamos que determina como nós vamos viver. É assim, contanto que você acredite que você não pode simplesmente dizer não aos biscoitos, ou comer um biscoito, ou que se você comer um, você... Se eu sinto o gosto do chocolate em minha boca, eu tenho que comer a caixa, sabe? Se for nisso que você acredita, então adivinhe, seja para você como você acredita. Eu estive pensando nas Escrituras esta semana, pensando nas circunstâncias e situações diferentes das quais estou ciente, e eu vou te dizer a verdade. O que nós acreditamos é extremamente importante, e sabe, você pode ajustar o seu pensamento apenas um pouquinho. Isso pode fazer uma grande mudança em sua vida. Apenas ajustando como você pensa. Só um pouquinho assim, sabe? Veja, eu por anos eu acreditei na mentira que eu nunca conseguiria superar o meu passado. O meu pai abusou de mim sexualmente, minha mãe tinha medo dele, não soube como me ajudar e não fez nada. Eu casei com o primeiro cara que apareceu, ele me maltratou ainda mais. E foi um pesadelo após o outro. E então, quero dizer, eu pensava que eu acreditava nisso, eu acreditava que eu sempre teria uma vida de segunda categoria. Por causa do que tinha acontecido comigo. Eu acreditava que eu nunca ficaria bem, adivinhe? Eu acreditava que não queria superar isso, e sabe? E eu não estava superando nada. Mas quando eu aprendi a acreditar na palavra mais do que eu acreditava, no que eu sentia, ou no que eu ouvia, ou no que as outras pessoas diziam para mim, quando eu comecei a dizer, eu não tive um bom começo, mas eu vou ter um bom final. Quando eu comecei a dizer,
Deus pode pegar toda essa confusão e realmente tirar algo de bom disso e me fazer uma pessoa melhor do que eu seria se isso não tivesse acontecido. Veja, então tudo começou a acontecer, mas você tem que aprender a crer. Vamos, creia. Creia. No que você crê? Você crê que as pessoas não gostam de você? Elas não vão gostar? Eu sou uma convencida, eu creio que todos me amam. Obrigada. E sabe, as cartas que recebemos de pessoas dizendo o contrário não são entregues a mim, então você está perdendo seu tempo. Porque o meu pessoal me protege. Amém? Então eu vivo neste mundo de sonho. Quer saber? Odiadores vão odiar e reclamadores vão sempre reclamar. Ser livre para gastar seu dinheiro, mas também ser livre do cativeiro da dívida. Livre para falar corajosamente, claramente, mas livre de ser mal educado e rude com as pessoas. Eu estou dizendo, eu fui assim por anos. Eu estava sempre dizendo coisas que não deveria dizer, ferindo o sentimento das pessoas, e eu dizia assim, quer saber, esse é o meu jeito. Essa é a minha personalidade, eu sou uma pessoa bem direta. E quer saber, você pode ser uma pessoa direta e fazer isso com amor. Veja, o negócio é que o amor tem que superar todas as coisas. Quero dizer, o amor é o principal. Tudo tem que voltar ao amor. Caso contrário, não existe tal coisa como ser livre se nós não formos livres para fazer aquilo que será uma bênção para as pessoas. Não podemos apenas ser livres para fazer o que queremos fazer o tempo todo. Nós temos que ser livres para dizer, bem, eu sei que sou livre para fazer isso, mas eu escolho não fazer isso porque eu sei que iria magoar você. Agora, nós temos uma verdadeira bagunça acontecendo no mundo hoje. Meus direitos, minhas liberdades, até mesmo a liberdade de expressão é levada a um extremo assim tão ridículo que é simplesmente inacreditável. Em primeiro lugar, as leis que nós temos foram todas escritas com base na palavra de Deus. Agora, elas não estão sendo interpretadas dessa forma agora, mas elas são baseadas na palavra de Deus. E assim as pessoas hoje querem ser livres, mas o que está acontecendo é que elas estão mais do que felizes em tirar a sua liberdade para ter a delas. E elas não se importam com quem machucam, desde que elas tenham o que elas querem. E você não pode fazer isso. A liberdade é um privilégio, mas ela é também uma enorme responsabilidade. Quanto mais livre você é, maior é a sua responsabilidade. Eu sou livre para fazer qualquer coisa e dizer qualquer coisa que eu queira neste lugar, porque neste momento eu estou no comando aqui. Mas isso não me faz sentir muito importante ou poderosa. Isso assusta-me. Sabe por quê? Porque eu respondo a Deus. Então, eu não posso fazer nada daquilo que eu queira fazer. Não se eu quiser manter o meu trabalho. Porque Deus é bom em demitir pessoas. Ei, você acha que tem um chefe duro? Quantos aqui me entendem? Você não pode. O amor tem que ser o objetivo principal em tudo. Nós somos livres para sonhar grandes sonhos para o nosso futuro, mas também somos livres para sermos pacientes enquanto esperamos. Somos livres para sermos tudo o que nós podemos ser. E nós somos livres para nos divertir enquanto estamos mudando. Nós somos livres para sermos nós mesmos e ainda perceber que continuamente ainda precisamos mudar. É desse jeito que eu sou. Bem, compare com o que está aqui, e se não for o que está aqui, então, enquanto você está gostando de ser você onde está, continue pedindo a Deus para mudá-lo. Nós somos livres da condenação, mas também somos livres para sermos muito sensíveis em deixar que o Espírito Santo nos toque quando fazemos algo de errado. Veja, eu conheço pessoas que ficam tão boas que, se não há condenação,
Elas nem sequer parecem perceber mais quando pecam. E isso é um problema. Quer dizer, nós precisamos saber imediatamente, no fundo do nosso ser, quando fazemos algo que desagrada a Deus, e nós precisamos nos arrepender e receber o seu perdão. E então não há condenação para aqueles que estão em Cristo. Nós não temos que viver sob a condenação, mas nós precisamos ser sensíveis ao mau comportamento. Caso contrário, não vamos andar em amor, porque andaremos por aí ferindo as pessoas o tempo todo. Agora vamos mergulhar fundo na palavra e ver o que podemos aguentar. Romanos 6, 6 e 7. Sabemos que o nosso velho eu não regenerado foi crucificado com ele, a fim de que nosso corpo, que é o instrumento do pecado, possa tornar-se ineficaz e inativo para o mal, para que nós não sejamos mais escravos do pecado. Agora não diz que você nunca pecará, diz que você não será mais um escravo do pecado. Em outras palavras, nós devemos estar em um ponto da nossa vida onde nós podemos dizer, ou pelo menos precisamos ir em direção a esse ponto: não há nada mais na minha vida que controla a mim. Não há nada mais na minha vida que controle a mim, exceto o Espírito Santo. Amém? Você diz, bem, eu gostaria de ser livre do pecado. Quer saber? Você nunca vai ser até que comece a acreditar que você é. Tudo bem, nós vamos devagarinho. Eu entendi. Bem, se eu não sou, como posso ser? Ele diz que eu sou, você tem certeza que eu sou? Sim, você tem isso legalmente. Jesus morreu para libertá-lo do pecado, mas por experiência. Agora, depois que você acredita que você tem isso, por experiência, enquanto caminha com Deus, você manifestará pouco a pouco, à medida que você cresce nele. Você vai mudar, haverá algumas coisas em sua vida que vão mudar por estar aqui nos próximos 3 dias, ou 2 dias, ou 1 dia, ou quanto for, sei lá. Haverá coisas que vão mudar, mas não serão as últimas coisas que vão mudar. Haverão outras coisas que precisarão mudar, e nós estamos sempre crescendo nele, mas ainda assim, você foi liberto, eu fui liberta, cada pessoa nascida de novo no planeta, nós fomos libertas legalmente pelo sangue de Cristo, libertos da escravidão do pecado. Agora vamos olhar para algo que eu acho interessante. Romanos 7, verso 15. Nós vamos olhar para o discurso muito confuso de Paulo aqui a respeito do que eu quero fazer eu não faço, o que eu não quero fazer eu faço. Não. Eu leio isso e eu penso assim, Paulo, o que há de errado com você? Mas isso meio que me fez sentir bem quando eu leio, porque outra pessoa se sente como eu. Agora, vou fazer uma declaração primeiro. Se você me dissesse, Joyce, diga-me como posso viver a vida cristã. Quantos de vocês gostariam que eu conseguisse juntar tudo para você e dissesse, eu vou te dizer como pode viver a vida cristã? Você gostaria disso? Deixe-me ver. Gostaria? Ela diz eu. Ela está falando comigo também. Que tal aqui? Alguém aqui? Você gostaria? Ok. Tudo bem. Aqui está a minha grande resposta teológica. Você não pode viver a vida cristã. Que tipo de pregação estúpida é essa? Sim, você não pode viver a vida cristã? Só. Agora, eu vou deixá-lo sentar aí se perguntando o que estou fazendo, então vou te mostrar. Romanos 7, verso 15. Eu não entendo minhas próprias ações. Eu estou perplexo e desnorteado. Eu vou ler tudo, então. Eu não pratico ou faço o que eu desejo, mas eu faço o que eu odeio e tudo aquilo que meu instinto moral condena. Agora, se eu faço habitualmente o que é contrário ao meu desejo, isso significa que eu reconheço e concordo que a lei é boa, moralmente excelente e que eu estou do lado dela. Contudo, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que está em mim e tem posse de mim. Pois sei que nada de bom habita em mim, dentro de mim, na minha carne. Eu desejo fazer o que é certo, mas não consigo realizá-lo. Tenho intenção, desejo de fazer o que é certo, mas não há poder para realizá-lo. Porque eu não consigo fazer as boas ações que desejo, mas as ações malignas que eu faço, que não quero fazer, essas estou sempre fazendo. Alguém está se identificando com Paulo aqui? Vamos lá. Agora, se faço o que eu não quero, então já não sou eu quem o faz. Eu costumava pensar, bem, então quem é? Quero dizer, ele me perderia bem aqui, então já não sou eu quem o faz, mas o princípio do pecado que habita em mim e opera em minha alma.
Assim encontro esta lei, a regra que atua em mim quando eu quero fazer o que é certo e bom, o mal está sempre comigo, tornando-me sujeito às suas demandas insistentes. Eu, pois, me deleito em Deus, na lei de Deus, no íntimo do meu ser, com a minha nova natureza. Estamos chegando lá, mas reconheço nos meus membros corporais, nos apetites e vontades da minha carne, uma lei diferente ou regra que guerreia contra a lei da minha mente, minha razão, me fazendo prisioneiro da lei do pecado que habita em meus órgãos corporais, nos apetites e vontades que estão na minha carne. 24. Ao infeliz e miserável e desprezível homem que eu sou. Quem me libertará e me livrará dos grilhões do corpo sujeito a esta morte? Agora não vá para o versículo 25 na tela. Certo. Agora, bem, eu vi algumas coisas. Quero dizer, eu sei isso de maneiras diferentes, mas eu estava lendo isso há uma semana ou mais. Eu fiz algumas verificações teológicas com o meu amigo professor, que sabe mais teologia do que eu, para deixar claro que eu não sou louca, mas em 10 versos, Paulo usa a palavra eu 25 vezes. Ele tem muita razão. Eu não posso fazer isso. E nem você pode. Agora as pessoas têm se perguntado sobre o que Paulo está falando, e tem havido muitos debates teológicos ao longo dos séculos sobre o que ele está falando. Ele está falando de si mesmo antes de nascer de novo? Ele está falando de si mesmo depois de ter nascido de novo, mas quando ele ainda estava lutando algumas das coisas com as quais nós lutamos? Ou era Paulo já completamente liberto, mas ele estava apenas fazendo tudo isso para ajudar outras pessoas que estavam passando por algumas coisas? E eu vou ser honesta. Eu não sei se isso importa muito para mim, porque eu acho que o princípio é mais claro. Paulo está chegando ao ponto em que ele está dizendo, quero dizer, eu passei e circulei todos os lugares em que ele disse eu, agora eu tenho a Bíblia amplificada, então há mais eu nela do que há nas outras. 25 vezes em 10 versículos. Eu tento fazer isso, não consigo. Tento fazer aquilo, não consigo. Eu quero, eu falo, eu quero, eu. Agora, verso 25. Quem me libertará desse corpo sujeito a esta morte? Ou graças a Deus ele vai. Ou graças a Deus ele vai. Por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então eu mesmo, com a minha mente, com o meu coração, sirvo a lei de Deus, mas com a minha carne eu sirvo a lei do pecado. Então ele está dizendo, se eu pudesse aprender a andar no Espírito, com a ajuda de Deus, o poder do Espírito, eu não posso fazer por mim mesmo. Eu não posso fazer sozinho. Você não pode viver a vida cristã, eu não posso viver a vida cristã. Mas ele viverá através de nós se confiarmos nele o tempo todo, para fazer através de nós o que não podemos fazer por nós mesmos. Amém? Então veja se não tivermos cuidado, você vai ouvir minha série sobre libertação e ir para casa e tentar ser livre. Sim? Bem, agora eu vou tentar ser livre. Sabe, nós ignoramos as partes importantes. Durante anos eu fui à igreja, eu ouvi mensagens e toda mensagem que eu via, eu precisava dela, sabe? Toda mensagem. E então eu ia para casa e tentava praticá-la. Eu tentava ficar com a boca fechada. Eu tentava. E sabe, foi estranho porque quando eu fiquei quieta por muito tempo, eu fiquei deprimida. E eu comecei a me sentir realmente para baixo. Eu não entendia como é que é isso. Eu estou tentando ser boa, eu estou tentando ficar quieta, como a Bíblia diz e como eles disseram na igreja no domingo. Então, se eu estou fazendo a coisa certa, por que eu me sinto tão mal assim, meu Deus? E sabe que Deus teve que me mostrar? Oh, eu estou tão feliz por ter ouvido Deus. Ele disse, bem, você fechou a boca, mas nada mudou dentro de você. E assim eu estava deprimida, porque agora eu era como uma panela de pressão. Eu não estava deixando sair nada, estava tudo lá dentro, devorando-me por dentro. Veja, é por isso que nós precisamos dele o tempo inteiro, porque tem que haver uma obra no interior antes que haja fruto no exterior. Você diz então o que eu devo fazer? Tudo bem, eu vou te dar um exemplo, eu faço isso. Outro dia, alguém me disse alguma coisa que
feriu os meus sentimentos e eu me senti ofendida. Foi alguém que já tinha feito isso muitas vezes, então, sabe, você fica um pouco mais sensível quando você tem que continuar perdoando a mesma pessoa mais e mais. E você pensa, Deus, será que poderíamos mudar essa pessoa um pouco mais rapidamente aqui, por favor? Então, mas veja, eu não caio nessa, eu não posso entrar em contendas, eu não posso entrar em falta de perdão, eu não posso ficar com raiva, eu não vou mesmo. Mas ainda me sinto assim, então, eu sei o que fazer, eu vou dizer o que fazer. Vá para a palavra. Olhe as escrituras que você conhece sobre a raiva, sobre a contenda, sobre a paz. Então você as lê em espírito de oração. O que eu quero dizer com isso é, leia, converse com Deus sobre isso. Quero dizer apenas, diga ao Senhor, Senhor, nós precisamos ter uma conversa sobre isso. Temos que falar sobre isso porque meus sentimentos estão feridos, eu não posso ficar zangada. Então você tem que ajudar a superar isso. Você pode ter mais ajuda de Deus se parar de tentar ser tão religioso toda vez que você vai até Ele. Quero dizer, as pessoas mudam o tom de voz, elas mudam o seu, elas vão para aquela linguagem formal. Ó, tu que és o Deus mais santo, mais maravilhoso de todo o universo. Eu só digo, Senhor, eu estou com raiva. Nós precisamos ter uma conversa. Porque eu não posso ficar com raiva. Eu tenho que ter paz. E quer saber a verdade? Isso não demorou muito, sabe? Talvez tenha me levado 2 horas para passar por toda a coisa. Eu me senti melhor, então talvez eu tenha começado a pensar nisso de novo. Sabe como é? Começa a pensar sobre isso e tudo volta, sabe? E assim, o que aprendemos? Você aprende coisas, vá se concentrar em outra coisa, faça uma outra coisa. Eu não vou desperdiçar o meu dia com algo que já aconteceu e eu não posso fazer nada a respeito disso. Mas veja, se você bater o seu pé sagrado e disser, diabo, você não vai fazer isso comigo? Mas você não pode fazer isso sem Deus. Não importa se eu tiver que dizer isso 1 milhão de vezes aqui hoje, você não consegue fazer isso sem Deus. Você não consegue. Eu estou dizendo que você não pode viver a vida cristã. Então, se você está tentando viver a vida cristã, você pode muito bem descobrir que tem que ser Cristo em você, Cristo através de você. Ele tem que obter o crédito, ele tem que obter a glória. Agora, se você voltar e ler isso no contexto, eu não vou tirar tempo para passar por tudo isso novamente, mas podemos ver claramente que ele está dizendo, eu estou tentando fazer isso, não consigo fazer, eu. Ele joga um mi lá dentro, mas eu acho que é a mesma coisa. E então ele diz, em que confusão eu estou? Quem irá ajudar-me? Quem irá livrar-me? Ponto de exclamação na Bíblia. Graças a Deus, ele vai, através de Jesus Cristo. Então o próximo versículo diz assim, portanto agora, enquanto ele está mudando a mim, já não há condenação para aqueles que estão em Cristo, pois a lei do espírito da morte, a lei do código legal está morta, e a lei do Espírito que está agora em mim me libertou da lei do pecado e da morte. Você pode ser liberto da luta, mas você não consegue fazer isso sozinho. A verdadeira liberdade vem de estudar a palavra de Deus e ter um relacionamento pessoal com Jesus Cristo.